Uma das competições mais disputadas e que reúne verdadeiros craques em todas as equipes que disputam o torneio, a Eurocopa, sem sombra de dúvidas, é um dos campeonatos mais importantes do mundo, porque reúne os melhores jogadores do planeta na busca pelo segundo título mais importante para as seleções, ficando atrás apenas da Copa do Mundo. Assim como o Mundial, a Euro acontece de 4 em 4 anos, sendo disputada apenas pelas equipes europeias, e grande parte dessas seleções reúnem os melhores jogadores do mundo, deixando a competição ainda mais acirrada na busca pelo título. Por isso, no vídeo de hoje, vamos relembrar das últimas 5 finais do torneio mais importante entre equipes europeias, e recordar como foi cada uma dessas decisões. Confere só. O ano era 2004 e a Eurocopa seria disputada em Portugal. E a seleção portuguesa tinha alguns motivos para se sentir a favorita para conquistar o torneio naquele ano. Além de ser anfitriã do campeonato, o que lhe dava o direito de jogar diante da sua torcida, contava com grandes jogadores, como o meio-campo Deco, o meia Luís Figo e também uma jovem promessa que surgia para o futebol, tendo a sua primeira oportunidade de disputar o torneio. O até então jovem Cristiano Ronaldo, que surgiu como uma promessa para o futebol na época. E tudo o que nós podíamos imaginar aconteceu, quando a seleção portuguesa cumpriu seu favoritismo e chegaria na grande decisão diante da sua torcida, para enfrentar a Grécia, em um cenário de total favoritismo para os portugueses, já que jogavam diante da sua torcida e tinham todos esses craques em uma ótima fase dentro do torneio, além da ascensão do jovem Cristiano Ronaldo. Mas, no dia 4 de julho de 2004, no Estádio da Luz, a equipe comandada pelo técnico Luiz Felipe Scolari viu seu sonho de conquistar o torneio dentro de casa ir por água abaixo quando foi derrotada pela Grécia pelo placar de 1-0, com o gol de Charisteas, dando à Grécia o título europeu em uma das derrotas mais doloridas da seleção de Portugal em toda a sua história. No ano de 2008, uma das seleções mais fortes das últimas décadas chegava à Euro como uma das favoritas, trazendo grandes craques que naquela época brilhavam nas melhores equipes do mundo, formando um time que até hoje é lembrado como um dos maiores da história. A Espanha contava com grandes jogadores, como o goleiro Iker Casillas, o zagueiro Puyol, o meio-campo Cesc Fábregas, o atacante Fernando Torres, além de uma dupla de meio de campo que ficaria marcada para sempre na história do futebol, Xavi Hernández e Andrés Iniesta. Tamanho favoritismo foi confirmado e levou a Espanha à final do torneio. Mas a equipe adversária não era nada fácil para os espanhóis, a Alemanha, que chegava também como uma das favoritas na decisão da competição, e também com jogadores que figuravam entre os melhores do mundo, como o lateral direito Philipp Lahm, o meio-campo Schweinsteiger, o meia Michael Ballack, Lukas Podolski e o centroavante Miroslav Klose. Mas em final disputada em Viena, na Áustria, no estádio Ems-Happel Stadium, no dia 29 de junho de 2008, em partida extremamente disputada, a Espanha levou a melhor e superou os alemães pelo placar de 1-0, com o gol do centroavante Fernando Torres aos 33 minutos do primeiro tempo, levando a taça da Euro para a Espanha naquela temporada. 4 anos depois, a Espanha seguia sendo uma das seleções mais fortes do mundo, e ainda mais reforçada, com muitos jogadores surgindo como opções, deixando o elenco espanhol ainda mais poderoso do que da Euro passada. E o projeto espanhol seguia cada vez mais ambicioso, pois na Eurocopa de 2012 não era apenas a atual campeã do torneio europeu, mas também era a atual campeã da Copa do Mundo, que foi conquistada em 2010. Além de jogadores remanescentes do título de 2008, muitos outros nomes surgiam como grandes jogadores no elenco espanhol, como o zagueiro Gerard Piqué, o lateral esquerdo Jordi Alba, Sérgio Busquets, entre outros. E mais uma vez, tamanho favoritismo da seleção espanhola levaria o clube a mais uma decisão da Eurocopa, e o adversário mais uma vez era muito forte. A Itália, que contava com grandes jogadores, alguns lendários para o futebol, como o volante Andrea Pirlo, o goleiro Buffon, o volante De Rossi, além do atacante Balotelli, o zagueiro Chiellini, entre outros jogadores. Mas a Espanha, ainda mais forte do que na conquista da Euro de 2008 e da Copa do Mundo de 2010, simplesmente respondeu seu favoritismo com autoridade. Venceu a seleção italiana por 4-0, com gols de Davi Silva, Jordi Alba, Fernando Torres e Juan Mata,
se tornando uma das seleções mais vitoriosas daquelas décadas com o bicampeonato da Euro. Se na temporada de 2004, Cristiano Ronaldo ainda era uma promessa na derrota de Portugal para a Grécia, em 2016 era um dos melhores jogadores do mundo e a principal referência portuguesa em um dos títulos mais importantes da carreira do craque português. A seleção portuguesa contava com um elenco muito qualificado, mas também com a forte concorrência de muitas equipes favoritas, como a Espanha, a Inglaterra e a França, equipe que enfrentou na grande decisão. O grande desafio da equipe portuguesa era enfrentar a forte seleção da França, que além de ter inúmeros craques, ainda por cima atuava dentro de casa na decisão, disputada no estádio Saint-Denis. Mas os portugueses contavam com a forte liderança de Cristiano Ronaldo. E mesmo em um cenário completamente desfavorável, em que o jogador acabou se lesionando no início da grande final, os portugueses conseguiram se superar ao vencer os franceses pelo placar de 1-0, com um gol marcado por Éder já na prorrogação da partida, levando o título inédito da Eurocopa para Portugal. O estádio de Wembley, na Inglaterra, foi o palco da última decisão da Euro, realizada no dia 11 de junho de 2021, devido ao cancelamento no ano de 2020 por conta da pandemia do coronavírus. Itália e Inglaterra chegaram à grande decisão naquela ocasião, em um duelo que prometia ser extremamente disputado, devido à qualidade das duas equipes. A Itália já contava com grandes nomes, como o do goleiro Donnarumma, o volante brasileiro naturalizado italiano Jorginho, Lucas Verratti e o centroavante Immobile. Já na equipe inglesa, alguns jogadores que já são renomados já figuravam na equipe, como o goleiro Pickford, o lateral esquerdo Luke Shaw, além do centroavante Harry Kane. Em um duelo muito disputado, Luke Shaw abriu o placar para os ingleses, enquanto o zagueiro Bonucci igualou o placar para os italianos, empatando a partida no tempo regulamentar pelo placar de 1-1 e levando a partida para os pênaltis. E os italianos, que eram comandados pelo técnico Roberto Mancini, levaram a melhor sobre os ingleses pelo placar de 3-2 nos pênaltis, levando mais um troféu para a Itália. Então era isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, para que o nosso trabalho sempre possa ser divulgado. Até a próxima!